Olá, amigos! Alô, você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista, desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela licença concedida para que a gente possa entrar na sua casa com o nosso Band Litoral pela tela da Tati Band Litoral. O programa de hoje está especial, hein? Veja imagens do primeiro Encontro Indústria Porto que aconteceu em Santos, um evento com a produção Tati Band Litoral, promovido pela nossa emissora, encontro aí que reuniu indústria, porto e discutiu diretrizes. Você vai ver neste programa entrevistas exclusivas e especiais. O programa está só começando, dá só uma olhada no que vem por aí hoje. O primeiro encontro Indústria Porto foi realizado em Santos, com cerca de 300 participantes entre empresários e convidados, com o objetivo de discutir o potencial econômico da Baixada Santista. Ademar Oliveira, prefeito de Cubatão, participou da mesa de abertura do evento. O chefe do executivo entende que a discussão é importante, especialmente porque o município possui um dos maiores polos petroquímicos da América Latina e abriga as estradas e linhas férreas, que dão acesso direto ao Porto de Santos. A Baixada Santista tem o privilégio aí de termos o maior porto da América, né, para escoamento aí de todo o país, e também o maior polo industrial, né. E pela primeira vez, né, a gente está acompanhando de perto, né, esses congressos, esses seminários que aproximam no campo das ideias a discussão entre porto e indústria, né, que outrora se fazia muito isoladamente a discussão portuária e deixava a indústria de lado. Nós estamos aí na iminência do porto, né, passar por um processo de desestatização, e esse entendimento é de suma importância para que a gente possa integralizar, unificar o discurso e pensar, obviamente, nos efeitos colaterais nessa eventual desestatização, que será de grande valia para toda a Baixada Santista, mas obviamente com planejamento. Prefeito, não dá para a gente deixar de mencionar, até porque tivemos uma eleição polarizada este ano, um novo governo estadual e federal. Isso, de alguma forma, interfere na questão portuária, na questão de geração de emprego e também na nossa economia aqui na Baixada Santista? Bom, de fato eu não sei como estão os avanços, né, da privatização do porto, se já foi consolidado, né, o processo licitatório. Obviamente, ocorrendo, né, o governo do estado de São Paulo terá aqui uma participação efetiva, né, na mãos do Tarcísio. A gente vê a possibilidade disso avançar com a maior velocidade, até porque ele foi um dos idealizadores, um dos que conduziu de perto todo esse processo, e na condição de governador facilitará e muito a compreensão do que foi feito lá atrás para poder avançar com maior velocidade. Não se pode pensar, né, no escoamento de todo o produto do polo industrial de Cubatão se não fosse através desse canal do Porto de Santos. Mas precisa muito, né? Eles precisam se comunicar. Você pega o Porto de Suape, por exemplo, no Pernambuco, é uma única unidade gestora e facilita muito a integralização Porto-Indústria. Cubatão, obviamente, nós temos dois entes, né, a Prefeitura de Santos e a Prefeitura de Cubatão, e pelo fato do porto ser uma concessão, né, ser um equipamento federal, isso dificulta muito, não só o governo do estado de São Paulo e, consequentemente, os municípios avançarem nessa integralização. Nós acreditamos que com a desestatização na mão da iniciativa privada, isso deverá ocorrer com maior eficiência. Atualmente, o Porto de Santos gera 30 mil empregos aqui na Baixada Santista. E existe uma perspectiva que nos próximos 10 anos o Porto gere mais 20 mil postos de trabalho. Então nós vimos a necessidade de trazer a indústria para dialogar com o porto, né? O maior porto do Brasil, um dos maiores portos do mundo, aquele que movimenta a carga que vem para o Brasil, 30% da carga que vem para o Brasil ou sai do Brasil passa pelo Porto de Santos, então havia uma necessidade de unir a indústria. Então começamos aí junto com os grandes meios de comunicação, né, com a Band, dialogando, construindo essa ideia, conversando com as entidades, e aí marcamos hoje, dia 8 de novembro, para fazer esse primeiro encontro regional, que esperamos que seja o primeiro de vários. Hoje a ideia é apresentar soluções, apresentar propostas, a gente aproveitar melhor a Baixada Santista, não só para ser corredor de exportação, mas sim para trazer a indústria para próxima do porto, porque a gente gera valor às mercadorias, a gente agrega valor na produção e a gente gera emprego para a nossa região que tanto precisa. O CEO da Ordicom Brasil, André Orsini,
abriu o debate sobre oportunidades do setor. Olha, de participantes nós temos quase 300 lugares hoje ocupados, né? Nós tínhamos feito inicialmente para 150, tivemos que dar uma ampliada pelo grande número de procura, e de palestrantes estamos com quase 50. Então no total hoje aqui temos quase 400 pessoas participando do evento. Indústrias diversas, a Fiesp, Ciesp, todos os segmentos, a Associação Brasileira da Zona de Processamento e Exportação, né, que é um segmento que vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. Então temos tantas entidades nacionais como também entidades estaduais, secretário de Estado, né, de Logística e Transporte, também falando aqui do que foi feito durante esses anos e do que a gente pretende que seja feito nos próximos anos com o novo governo que vem pela frente. Então a gente tem todos os segmentos participando desse evento. O primeiro painel abordou as necessidades do Porto de Santos e das cidades da região metropolitana da Baixada Santista para a implantação do Porto Indústria e das zonas econômicas especiais. Nós estamos em torno do maior porto do Brasil, o maior porto da América Latina. E tem algumas atividades que têm grande potencial de geração de emprego e renda, de emprego qualificado, que é essa exploração de indústrias em torno do porto, com vários modelos, vou dizer aqui no painel, os vários sabores que existem desse porto indústria e que são muito pouco explorados ainda. Então a importância do painel é justamente trazer esses conceitos, esses conhecimentos e incentivar o pessoal a trazer esse tipo de atividade aqui para a região. Eu vou fazer uma apresentação com os principais conceitos. Eu vou dizer que porto indústria é um termo genérico. Pode ser uma indústria que quis vir para perto do porto para se instalar, porque recebeu algum incentivo do município, uma redução de imposto, um terreno. Pode ser uma zona de processamento de exportação, que tem uma legislação toda específica para dinamizar economias que estão precisando crescer, tem uma regra específica para isso. Pode ser entrepostagem industrial portuária, que é um outro regime, que você faz pequenas indústrias dentro dos recintos alfandegados que já existem. Todo esse conjunto é que é chamado Porto Indústria. Então, às vezes, a gente fala assim, vou fazer o Porto Indústria e não sabe exatamente o que é. A ideia é detalhar cada porto desse e cada um identificar a sua oportunidade. É um evento que fala da Praça de Santos, da Baixada Santista, mas é um evento para o Brasil inteiro, né? O tema Porto, que sempre foi um tema muito caro aqui para os moradores da Baixada, vem ganhando cada vez mais relevância. E eu tenho certeza que com esses novos governantes eleitos, todos nós, os técnicos, os políticos, devemos nos debruçar sobre o Porto de Santos. A relevância que o Porto de Santos tem, não para a economia de Santos, da Baixada, não de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Tenho certeza que hoje será uma tarde de debates muito importantes para que a gente possa estar discutindo qual vai ser o futuro dessa logística, dessa potência que é o Porto de Santos. Potência é o Porto de Santos, potência é o Grupo Tati de Comunicação, que é recém-chegado aqui no litoral e também desencadeando, trazendo essa informação de suma importância na nossa região. É verdade, o Grupo Tati não poderia estar, um tema tão importante como esse, está longe. Portanto, nós estamos muito felizes de sermos organizadores desse evento, ao lado da Record TV, que é a nossa parceira. Todas as prefeituras da região também responderam presente a esse evento. Portanto, temos certeza, repito, que será uma tarde muito importante para discutir o futuro do Porto de Santos. Como é que é para o senhor vir a este primeiro encontro e debater essas questões tão importantes que gera, né, emprego, renda e também o futuro aqui da nossa região, principalmente da Baixada Santista? Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui hoje, prestigiando aqui, acompanhando esse evento de tamanha magnitude e de assuntos tão importantes para a Baixada Santista, para o Porto de Santos, para toda a região metropolitana da Baixada. Bom, em nome da Ecovias, né, nós estamos aqui na Baixada há 24 anos, fazendo parte da história do desenvolvimento da Baixada Santista, do Porto de Santos, das indústrias. Para nós é muito importante saber como está, o que vai acontecer, o que nós podemos contribuir para esse desenvolvimento. E como você mesmo disse, o Sistema Anchieta Imigrantes é a principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo, todo o resto do estado, os outros estados do país, com o principal porto da América Latina. Então, para nós, é extremamente importante discutir, conversar sobre as oportunidades, sobre o futuro e o que as rodovias podem contribuir para esse desenvolvimento. A gente sabe que a Ecovias tem investido pesado para manter com qualidade essas estradas, né? O Sistema Anchieta Imigrantes, a Cônego Domênico Rangoni, a Padre Manuel da Nóbrega, são eixos aí que levam, né, a nossa economia. Isso é um pilar da Ecovias, né? Investimentos para deixar com qualidade para que o terrestre chegue ao aquaviário.
Correto. Nossos dois grandes pilares são infraestrutura, como você bem mesmo disse, e serviços para todos os nossos usuários, os motoristas que utilizam as nossas rodovias. A Ecovias, nesses 24 anos, né, esse ano faz 20 anos da inauguração do principal ícone, né, de infraestrutura da nossa concessão, que é a entrega da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes. Além disso, outros grandes investimentos que vieram, principalmente para a Baixada Santista, que trouxeram desenvolvimento, o anel viário de Cubatão, ali na Via Anchieta, a primeira fase da nova entrada de Santos, que foi entregue em 2018 e agora nós estamos no desenvolvimento da segunda parte dela, investimentos em São Vicente, em Cubatão, em Guarujá, ou seja, é um grande pilar, é uma grande força da Ecovias prover infraestrutura para todos que utilizam das nossas rodovias. Em todos os segmentos do mercado, né, e também... Você está acompanhando o primeiro encontro Indústria Porto promovido pela Tati Band Litoral. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência tem muito mais para você. Até já! Que é produzido da China para o resto do mundo, né, passe a ser repensado. Nós já estamos de volta com o nosso Band Litoral Especial, primeiro encontro Indústria Porto. Olha só o que vem por aí. Nós seguimos aqui na cobertura do primeiro encontro Indústria Porto, que fala da economia, dos próximos passos econômicos, relevando aí as atividades do Porto. E ao meu lado está aqui comigo a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, prefeita. A Baixada Santista toda, ela tem uma importância, uma ligação com o Porto de Santos. A Praia Grande, ela não está diretamente ligada, mas por ela passa, né, a economia e leva também o caminho ao Porto de Santos. Um encontro como este, qual que é a visão da gestora municipal em relação à economia, geração de emprego? A gente sabe que são 30 mil postos de trabalho só na Baixada Santista, né? Bem-vinda. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui numa discussão desse nível, porque a Baixada Santista tem que retomar a sua importância, né? Nós já tivemos uma importância grandiosa e hoje, pós-pandemia, com tanta perda de emprego, de colocações, a gente precisa retomar essa discussão e reativar o polo de Cubatão, fazer as obras necessárias para o porto, principalmente as de mobilidade. E hoje Praia Grande ela é uma passagem, né, do litoral sul, transportando para o porto. Então a gente tem que fazer essas grandes obras de mobilidade, integrar e resgatar Cubatão, né? Resgatar todos esses polos que ficaram, não vou falar jogados, né? Mas não deram a devida importância para tanta riqueza que já foi a nossa Baixada Santista. Então eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente a gente tendo um Andaraguá também para sair, que pode gerar mais de 17 mil empregos. Então vamos lutar, né? Estamos aqui para lutar, para ter voz e desprovidos de vaidades, né? Sabemos que o Porto é de cunho federal. Existe a falácia do desestatização dele e este ano tivemos uma eleição muito polarizada e o futuro, né, das cidades e do Porto também ali na discussão. Como é que é para a senhora todo esse movimento acontecendo de uma vez só para o Porto de Santos, para a nossa Baixada Santista? A gente precisa ter muito equilíbrio nesse momento e seriedade, né? Eu tenho às vezes a sensação que a gente não está vivendo um momento muito sério, né? E a gente está vivendo um momento muito grave. Então nós temos o país rachado, dividido, opiniões divididas, agressividade na rua. A gente tem que conter tudo isso e fazer com que os vários segmentos analisem e o pertencimento esteja com a gente, não com a política. Né? O porto é nosso, então a gente tem que trabalhar para esse porto, gerar emprego, gerar riqueza. Ele gera riqueza para um país inteiro, não é só para a nossa Baixada Santista. Então a gente tem que dar as mãos e, como eu disse, desprovidos de vaidades, né? O porto não é meu, não é seu, o porto é de todos nós e a gente tem que lutar por ele. Sabemos que o Porto tem total importância para a Baixada Santista e para o Guarujá mais ainda, né? Ao meu lado, o prefeito da cidade, Walter Suman. Prefeito, primeiro encontro, Indústria Porto, trazendo à tona essa máquina que faz gerar economia, né? O maior porto da América Latina. Guarujá é muito envolvido com o Porto. Como é que o senhor vê toda essa analogia e a importância desse evento? Bom, primeiro, parabéns aos organizadores, uma honra estar com vocês. Eu tenho dito que os olhos do mundo estão voltados para o Guarujá, a ilha de Santo Amaro.
até porque a questão da expansão e ocupação portuária tem sido fundamental para o desenvolvimento da Baixada Santista como um todo, e por que não dizer do Estado e da nação. E o Guarujá conta hoje com 9 terminais portuários, 14 retroportuários, com pleno desenvolvimento e investimentos por parte de vários terminais como TEG, TEAG, TGG, TEV, Santos Brasil, nessa expansão portuária. Haja vista o calado que nós temos, as condições ideais para atracação, haja vista o primeiro navio de grande porte que adentrou o nosso estuário recentemente, com 347 metros, e foi um sucesso a atracação. Então, é óbvio que Guarujá tem sido um agente facilitador para que ocorra todo esse desenvolvimento. Até porque também a questão da arrecadação do ISS hoje, relativa à atividade portuária, é considerável no nosso município, cerca de 60% advém do porto. Daí todo o empenho da nossa administração em sermos agentes facilitadores para que isso ocorra de maneira sustentável, né? E é importante salientar que, atrelado ao desenvolvimento portuário, existe uma questão não só ambiental como de habitação. Nós temos uma série de ações envolvendo a retirada dessas famílias que moram em regiões de palafita, especialmente Marezinha, Aldeia, Prainha, no sítio, enfim, são áreas que realmente colocam essas pessoas, famílias, em vulnerabilidade física e social. Daí a nossa aplicação em recursos tanto da municipalidade como principalmente do Estado e da União, e através de parcerias com empresas como MRS e Rumo, para que possamos dar moradias dignas. E esse espaço, então, ser ocupado através da ampliação portuária, que é significativa. Guarujá hoje simboliza 35% a 40% da movimentação de cargas do complexo portuário da Baixada Santista. Um fluxo hoje em torno de basicamente quase 3.500 caminhões por dia. Então, essa convivência porto, retroporto, cidade, turismo é fundamental para que haja um equilíbrio, e para isso nós estamos lutando. Para falar com a gente também e estar presente no evento, Rogério Santos, prefeito da cidade de Santos, importante cidade em relação ao Porto de Santos, prefeito. É uma máquina da economia, é uma máquina de geração de empregos, são 30 mil postos de trabalho só na Baixada Santista. O primeiro encontro, Indústria Porto, qual a expectativa para os debates desta tarde? Olha, justamente de potencializar esse gigante que é o Porto de Santos, porque dá para fazer mais, né? Essa ligação do porto com a indústria, ainda mais aqui na Baixada Santista, que temos cidades vocacionadas para isso. O maior porto da América Latina, em 3 cidades, e as cidades que também fazem parte da Baixada Santista, como a cidade de Cubatão, né, reconhecidamente industrial, Praia Grande com um grande potencial logístico, enfim, todo o litoral norte, litoral sul. Então esse debate é importante, no momento oportuno, é um momento de transição, mudanças na área econômica, propostas estão sendo feitas nesse momento, então parabenizar todo esse grupo, todo esse consórcio de empresas, meios de comunicação que se juntam para esse debate importante para a Baixada Santista. É a expectativa de melhora de economia, melhora em empregos, melhoras em investimentos sociais, que favorecerão não só a nossa região, mas todo o Brasil. Ano que vem nós temos mudanças no âmbito federal e no âmbito estadual. O Porto está envolto desses 2 governos, né? Para aqui, para o nosso município de Santos, algo muda? Existe já uma ideia de uma expectativa avançada para 2023 em relação a toda essa mudança em relação à política? Há uma expectativa em relação à desestatização do Porto, é um processo ainda em construção, né? Existe uma expectativa do novo direcionamento ou não por parte do governo federal. Há também os leilões, né? São 11 terminais aí possíveis de leilões, 6 já aconteceram, existem 5 ainda. Então é o planejamento do Porto, o planejamento do modelo econômico e administrativo para o Porto, e é o momento dos municípios, com os seus projetos, se adequarem a essa situação e também levar essa proposta para o governo federal e estadual em busca de uma parceria para, o mais rápido possível, trazer uma zona de processamento e exportação aqui para a nossa região. Você está acompanhando o primeiro encontro Indústria Porto promovido pela Tati Band Litoral. A gente vai para um rápido intervalo comercial e na sequência tem muito mais para você. Até já!
Seguimos na cobertura do primeiro encontro Indústria Porto, que está debatendo as questões futuras do Porto, economia. E a gente vai falar agora com o Adalberto Ferreira da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá. Secretário, quando se fala em Porto, economia, a gente sabe que tem 30 mil postos de trabalho só na Baixada Santista. E Guarujá é uma cidade que está bem ligada ao Porto, né? Exatamente. Lá no Guarujá nós temos 6 mil famílias, né, que dependem diretamente dos empregos do Porto, são empregados diretos do Porto. E nós estamos trabalhando para que haja um incremento no desenvolvimento das atividades portuárias, justamente para que mais pessoas se agreguem a esses colaboradores que tanto contribuem para o desenvolvimento do Porto. O maior porto, né, da América Latina, porto do qual de 35% a 40% da movimentação de carga acontece no município do Guarujá. Então, ele é importante como gerador de emprego, é importante como gerador de recursos para o município, para que ele consiga cumprir as suas ações obrigatórias, e a gente acredita muito no desenvolvimento. O grande potencial de desenvolvimento do Porto de Santos está no município do Guarujá, em virtude da área possível de expansão. Secretário, discutir esse assunto nesse primeiro encontro é importante, né? Qual a visão do senhor? Até porque estamos acabando um ano que foi acirrado, a eleição, né, foi aquela eleição polarizada, e ano que vem, federação, estado vão mudar aí de diretrizes, né? Isso impacta também na atividade portuária? Sim, impacta, é um momento oportuno para que a gente discuta os destinos do Porto, se vai haver desestatização ainda, se não vai, como é que vai ser gerido o Porto daqui para frente, se o SPA continua como uma organização ligada ao governo ou se vai ser privatizado, tudo isso interessa. Sendo que o foco dos municípios, como é o foco do Guarujá, é pensar no desenvolvimento na cidade, na melhoria de vida da população, né? No crescimento econômico com riqueza distribuída de forma favorável. Você tem um polo industrial muito importante no Cubatão, que já evoluiu, já tem técnicas hoje de controle da poluição, o ESG é uma realidade e você pode aumentar essa capacidade. E é importante trazer a indústria de transformação perto do porto, você vai melhorar muito toda essa estrutura da região da Baixada Santista, gerando mais renda, gerando emprego, e é algo fundamental para que você olhe para os próximos anos, para todo esse desenvolvimento que se pretende com o Porto de Santos. Eu acho que essa questão da indústria associada ao porto é uma tendência global, né? Como já foi mencionado no painel anterior, e o Brasil precisa também adotar nessa política, né, para que a gente consiga entrar, né, na cadeia global de fornecimento. O ponto alto do encontro foi a palestra interativa ministrada pelo economista e jornalista Luiz Arthur Nogueira, que abordou o tema Brasil pós-eleições. São desafios e oportunidades para o comércio exterior e o Porto de Santos. A indústria precisa ser valorizada no próximo governo e o comércio exterior pode ser ampliado para diversos mercados. Eu enxergo oportunidades para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, para a China, que é a segunda maior economia, e para os nossos vizinhos da América Latina. Mário Povia, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, encerrou o encontro. Na palestra, falou das perspectivas para o setor portuário neste novo governo. E o que a gente vê muito no exterior é indústrias mecânicas pesadas, né, instaladas às margens de hidrovias ou mesmo dentro dos portos, né, exatamente para ganhar esse custo logístico de não ter que transportar produtos grandes ou muito pesados pelas rodovias. Santos é uma cidade portuária, a principal cidade portuária do Brasil, com o principal complexo portuário do Brasil. Só que até hoje a gente está exportando basicamente cargas de baixo valor agregado. Então a ideia de se fazer um evento como esse é justamente pensar que, a exemplo de que ocorre em portos importantes do mundo, a gente traga também a produção industrial sustentável para próximo das instalações portuárias, que são um trunfo logístico inegável. Eu acho que é uma oportunidade de as autoridades locais discutirem como melhorar essa relação entre a indústria e o porto, né? Algumas indústrias, elas têm muitas vantagens em estarem próximas do porto. São indústrias que precisam de insumos importados ou as indústrias que exportam os produtos acabados. Para elas, sem dúvida, estar perto do porto tem uma vantagem
logística muito grande. E eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência, a sua companhia em mais um Band Litoral especial. Espero que todos tenham gostado. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Juízo e até a próxima edição.